Então voltamos falando de inadimplemento, pessoal. Na realidade, agora falando especificamente do inadimplemento absoluto ou perdas e danos. O que o Código Civil fala sobre isso? Na realidade, o artigo 389 fala assim, não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado. O artigo 389 deve ser cotejado, interpretado juntamente depois com os dois outros artigos, o 402 e 403. Né? Por quê? Porque é aí que nós estamos vendo o que vem a ser perdas e danos. Eu não disse que o inadimplemento absoluto culmina, né, com as perdas e danos, ou seja, a prestação não é mais possível ser entregue, não mais é útil aos interesses do credor. Vamos ver as consequências, então, dentro do que prevê a legislação? Acompanhe comigo o artigo 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Vocês se lembram que eu já falei, o que é, né, danos emergentes e lucros cessantes? São os dois componentes das perdas e danos. Notem, danos emergentes é tudo aquilo que o devedor causou de prejuízos para o credor e que acarretou um prejuízo material. Então, o artigo 402, ele fala assim, olha, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu. É o carro amassado, então é a danificação desse veículo, né? Então, isso é dano material. E os lucros cessantes? É aquilo que efetivamente ele deixou de lucrar. O artigo 403 já vem e diz assim, ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela, direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual. Vocês se recordam, né, que nós falamos um pouquinho do nexo causal, quando eu falei do princípio da causalidade, né? Hoje, né, nós temos uma inclinação de decisões jurisprudenciais indicando o princípio da causalidade adequada, ou seja, não são todas as condutas que são levadas em conta para a imputação de uma responsabilização. Notem que o artigo 403, ele fala ainda que a inexecução resulte de dolo. Notem, o devedor aqui, ele dolosamente deixou de cumprir a obrigação. Mesmo nessas condições, nós temos que entender que o inadimplemento, ele tem que trazer em si a culpa. A culpa, né, é o mínimo indicador pelo descumprimento. E o dolo não vai acrescentar nada, ou seja, o inadimplemento está caracterizado, ok? Agora, o que está dizendo o artigo 403? Dentro da causalidade, isso tem que estar relacionado de forma direta e imediata com os prejuízos havidos e, né, devidos ao credor. O outro princípio da causalidade, esse princípio da causalidade adequada que eu me refiro, é aquele que indica efetivamente daquela ação gerou qual resultado. Então nós temos que analisar efetivamente a causalidade entre a ação e o resultado. Aí vem o artigo 404 e diz assim: as perdas e danos nas obrigações de pagamento em dinheiro, que são as obrigações pecuniárias, serão pagas com atualização monetária, segundo índices oficialmente estabelecidos, abrangendo juros, custas, honorários de advogado, ainda bem, né, doutores? Sem prejuízo da pena convencional, sem prejuízo de multa. Então, nas obrigações pecuniárias, quando o devedor não as cumpre, olha só as consequências. Ele tem que pagar o principal, esse principal vai ser atualizado monetariamente, porque o nosso país tem uma cultura inflacionária que não é da geração de vocês, é da década de 90, vocês todos são novinhos, né? Além disso, juros, que nós vamos aprender a partir da próxima semana, e, né, a cláusula penal, se houver, uma multa, se houver,
e o nosso sagrado honorários advocatícios. Aqui a doutrina indica que são os honorários contratuais, aquilo que está previsto no contrato. Inclusive, se você, credor, teve que contratar o advogado, aquelas despesas poderão ser incluídas na conta das perdas e danos a fim de que o devedor as indenize. Não é muito comum isso. Eu tenho visto alguns pedidos incidentais em nível de justiça do trabalho, onde os juízes não vêm acolhendo, né? Porque, na realidade, há uma linha que fala assim, olha, o reclamante vai pagar 30% de honorários, então dos 100 ele vai receber 70%. É até comentada pela doutrina, mas não têm sido concedidos esses reembolsos ou ressarcimentos desses honorários. E o parágrafo único do 404 diz assim: provado que os juros da mora não cobrem o prejuízo e não havendo pena convencional, pode o juiz conceder ao credor indenização suplementar. Quer dizer, se os juros da mora não suportaram efetivamente os prejuízos que o credor alega ter tido, né, com o inadimplemento da obrigação, poderá ser solicitada uma indenização em juízo suplementar, né? E então, no contexto do inadimplemento absoluto, as perdas e danos eram essas as considerações gerais. Quais sejam? Inadimplemento absoluto, o devedor se tornou, obviamente, em mora no sentido do não cumprimento da obrigação, mas é uma situação que não permite mais o cumprimento com a entrega da prestação, ou mesmo não mais é útil ao credor recebê-la. Qual é a consequência? Quais são os danos materiais que foram, né, gerados dessa conduta? Quais são os lucros cessantes? O que deixou de ganhar aquele credor? Suponhamos que eu tinha, num acidente de trânsito, abalroado, batido num ônibus. Esse ônibus, um circular que atende a comunidade de Votuporanga. Qual é o dano material? Consertar o ônibus, desamassá-lo. E os lucros cessantes? Quanto que ele deixou de circular? Quanto que ele deixou de ganhar? Qual foi o prejuízo efetivo de lucratividade que o credor deixou de receber? Isso são perdas e danos dentro das duas vertentes, danos materiais e lucros cessantes. São chamados também de danos emergentes. Os danos materiais se equivalem aos lucros, os danos emergentes. Repetindo, para ficar claro, danos emergentes é igual danos materiais. Lucros cessantes é aquilo que deixou de ganhar. Ficou claro? Espero que sim. Além disso, nós percebemos que, né, nas obrigações pecuniárias se inclui a correção monetária, os juros, né, a multa se tiver previsto no contrato e também os honorários de advocatícios. Tudo bem? Já já a gente vai conversar um pouquinho sobre inadimplemento relativo ou mora.